que é aceitar Jesus? João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio Jesus para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma pergunta: o que é aceitar Jesus? O prezado ouvinte que já está familiarizado com o nosso programa deve ter lembrança que frequentemente nós estamos fazendo um apelo no sentido de que pessoas que nos ouvem tomem uma decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Mas entendemos que às vezes nem todas as pessoas estão familiarizadas com termos, com expressões evangélicas e fazem essa pergunta: o que é aceitar Jesus? Por que será que os crentes são tão insistentes para que nós aceitemos a Jesus? Então nós queremos explicar o que é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é a expressão, como já dissemos, usada por nós, para indicar duas situações, duas coisas. Primeira, aceitá-lo como Salvador. Diz o texto que nós lemos que Jesus veio para o que era seu, isto é, veio para os judeus, em primeiro lugar. E os judeus não o receberam, pediram a sua crucificação, de modo que Jesus, depois de ressuscitado e antes de ascender aos céus, ele deu uma ordem, Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, aceitar Jesus é o mesmo que recebê-lo, e que alcança o direito de ser chamado Filho de Deus, condição essa que não a temos quando nascemos. Porque há pessoas que dizem: eu já sou filho de Deus desde que nasci. Não. Você foi criado por Deus. Gênesis 1, 27. E criou Deus. Significando isso, que nós todos temos como procedência Deus como nosso Criador. Agora, há essa condição de filhos, que é um privilégio que se recebe, que está ao alcance de qualquer pessoa. Não existe uma classe especial de pessoas que diga que só nós podemos ser chamados Filho de Deus. O texto é bem claro: a todos quantos o receberam. Então eu preciso, você precisa, nós precisamos aceitar a Jesus como nosso Salvador. Explicamos isso. A pessoa, em primeiro lugar, para aceitar Jesus como Salvador, deve admitir que ele é um pecador. Senão não precisaria de um Salvador. E a Bíblia enfatiza que essa é a condição de todo ser humano. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Logo, pessoa nesta situação, que é comum, que é extensiva a todo ser humano, deve incontinente tomar essa decisão de reconhecer a sua situação para receber a salvação para a qual Jesus veio a este mundo. Em Lucas 19, versículo 10, ele disse: o Filho do Homem, que é ele próprio, veio buscar e salvar o que se havia perdido, que somos nós. E para nossa salvação, Jesus se submeteu ao sacrifício da cruz.
E esse sacrifício que ele realizou por nós é suficiente para nos garantir a salvação. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 24, diz que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Ele foi tirado da cruz, foi levado ao túmulo de José de Arimateia, que lhe foi emprestado, e ao terceiro dia ele ressuscitou corporalmente, apresentou seus discípulos que pensavam ser ele um espírito glorificado, um tipo de fantasma, e Jesus os tranquilizou, dizendo: apalpai-me, vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então conclui o apóstolo Paulo em Romanos 4:25, que ele morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Essas declarações que estamos fazendo com base na Bíblia nos mostram que a pessoa que toma essa providência, que aceita Jesus como Salvador, ele não necessitará da intervenção ou intercessão de qualquer outra pessoa, por mais privilegiada que esta pessoa possa parecer. Daí porque nós enfatizamos, é Cristo o único que nos pode salvar. E isso não estamos falando por iniciativa nossa, porque o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 4 e no versículo 12, ele mesmo afirmou para uma multidão: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos. Com respeito a qualquer religião que possa diferir ou possa discordar, nós afirmamos: salvação é preciso aceitar o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz também: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu disse que é preciso aceitar o Senhor Jesus Cristo, e isso indica duas coisas, duas providências. A primeira, que já temos exposto, aceitá-lo como Salvador. E a segunda? A segunda é aceitá-lo como Senhor. Neste segundo passo, a pessoa estará renunciando sua vontade pessoal para seguir a vontade do Senhor Jesus Cristo, exarada, exposta na Bíblia Sagrada. Não é uma expressão de boca para fora, também não é apenas a ir a uma igreja ou ser chamado de evangélico ou crente. Envolve uma completa submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua palavra que está na Bíblia Sagrada. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então a Bíblia recomenda que nós aceitemos Jesus como Salvador e como também como Senhor. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem procurar ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem a perder por amor de mim e do Evangelho,
esse a ganhará, e que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mas talvez, meu prezado ouvinte, você esteja dizendo: quem é Jesus? Em primeiro lugar, quero dizer que este nome, Jesus, foi dado pelo anjo Gabriel a Maria quando a criança estava para nascer. Está no livro de Mateus, capítulo 1, e no versículo 21, ela foi orientada: dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não existe outro nome. É Jesus apenas que nos salva. E ele é uma personalidade histórica, mas não é apenas isso. Também não é alguém para ser lembrado apenas em datas comemorativas como Natal, como na Semana Santa. Não. Jesus é o Filho de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo se refere ao Senhor Jesus Cristo, do grego logos, que significa também a palavra. Então, no princípio era o Verbo, era Jesus, mostrando a sua eternidade. Segundo, o Verbo estava com Deus, mostrando a distinção de pessoas. O Pai não era o Filho não era o Pai, eram duas pessoas distintas. E terceiro, e o Verbo era Deus. A natureza divina do Pai é a mesma natureza divina do Senhor Jesus. E diz em seguida em João capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi este Jesus que morreu na cruz do Calvário para deixar a nós a oportunidade de alcançarmos a salvação das nossas almas, como já temos exposto. Então a morte de Jesus foi um gesto de amor e misericórdia, e por mais que o homem tente, não vai conseguir entender a dimensão deste amor, como a Bíblia declara em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer, não se pode explicar a medida deste amor, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que Jesus pode fazer por você? Ele lhe oferece salvação eterna. E ele, enquanto você vive aqui neste mundo, ele oferece para a pessoa que às vezes está aprisionada pelo vício, libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Prezado ouvinte, reitero o convite. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, e tenha a vida eterna. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida.
João 5, 24.